Olá, gente. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de filosofia e o tema dela, como vocês podem ver, é filosofia, dúvida e condição da vida. Uma das ideias mais importantes dessa aula é tentar construir uma conversa com vocês de tal forma que vocês percebam que quando nós falamos em filosofia, não se trata de algo distante, de algo difícil, mas de um tipo de pensamento, um tipo de ciência, por assim dizer, que está muito relacionada com a nossa vida e com a maneira como nós nos conduzimos nesse mundo. Então, esse vai ser o principal tema da aula de hoje e eu vou fazer isso daí a partir de um pensador que é muito importante para a história da filosofia, para essa sucessão histórica que a gente vem fazendo, encontro a encontro, que é o René Descartes, e eu vou abordar principalmente um livro dele chamado O Discurso do Método. Como vocês já estão acostumados, essa nossa conversa ela vai ser dividida em 3 grandes blocos temáticos, e o primeiro deles é pensar o discurso do método e o tema da individualidade. O segundo, a importância das viagens e das leituras na reflexão de Descartes nesse texto que ele escreveu. E por último, eu vou oferecer para vocês algumas orientações sobre como nos conduzir em relação às questões que o mundo e que a vida coloca para cada um de nós, a partir de algumas reflexões que o próprio Descartes oferece aos seus leitores nesse livro, O Discurso do Método. Então, venham comigo, a gente vai começar nosso primeiro passo. Eu coloquei aqui o tema da individualidade de propósito. Se vocês se lembrarem, no nosso último encontro a respeito da escolástica e Santo Agostinho, ele já havia aparecido naquela nossa conversa. E é interessante como é que algumas coisas vão persistindo ao longo do tempo, vão se acumulando em termos históricos e vão criando condições para a gente sentir o nascimento dessa coisa tão importante para a nossa vida, que é o fato de que nós somos indivíduos, nós temos, cada um de nós, a nossa singularidade, a nossa individualidade. Esse gancho com Santo Agostinho, ele começa com um ponto em comum entre o texto das Confissões, do Agostinho, Discurso do Método, do Descartes. Qual é esse ponto em comum? Os dois são escritos em primeira pessoa do singular. Os dois pensadores usam o pronome eu, né? Eles falam eu no momento em que eles elaboram o seu pensamento filosófico. Isso aqui é uma coisa muito importante, é uma peculiaridade da escrita desses dois autores. Além dessa questão de como o texto é escrito, existe uma outra característica que vale a pena mencionar com vocês, do ponto de vista desse tema, que é o fato de que, apesar do título ser o discurso do método, é um texto que ele também é autobiográfico. A gente encontra um Descartes repassando momentos da sua vida, fazendo reflexão sobre passagens importantes da formação dele, e a partir disso daí a gente começa a perceber como é que os eventos da vida de uma pessoa, de um pensador como ele, ou os eventos da vida de cada um de nós, aquilo que acontece na minha existência, aquilo que acontece na existência de vocês, está profundamente implicado com a filosofia. A ideia do Descartes é que a gente pensa a filosofia a partir
da nossa vida, e essas duas coisas são muito importantes. Além disso daí, eu acho que vale a pena eu também pontuar, destacar com vocês o fato de que René Descartes ele viveu numa época histórica muito conturbada, marcada por conflitos, por guerras. Já é o momento em que a gente tem aquela separação do cristianismo no catolicismo ortodoxo russo, mais antigo, o catolicismo romano e todas as formas de protestantismo que começaram a aparecer a partir de Lutero, a partir de Calvino e outras figuras históricas importantes do protestantismo, né? Todos esses elementos, eles fazem com que a época de Descartes tenha sido uma época muito difícil para se viver, em que as pessoas tinham muitas dúvidas em função de todo esse clima e, ao mesmo tempo, de algumas descobertas, principalmente no campo da ciência, no campo da astronomia, que aconteciam também no momento em que ele escreveu. Acho que aqui é até importante, cada um de vocês, quem sabe, procurar o seu professor ou sua professora de história e pedir algumas informações sobre o contexto em que Descartes viveu, para que ele os ajude a contextualizar essa época em que Descartes escreveu as suas ideias, pensou as suas questões. Esse exercício é um exercício muito importante, na medida em que faz a filosofia conversar com a história, e se a gente tem uma preocupação com a construção do texto, do discurso, você também pode conversar com o seu professor ou sua professora de língua portuguesa, né? Essa é a primeira parte da nossa conversa. Um segundo momento muito importante é que, quando a gente lê o discurso do método e pensa o tipo de filosofia que Descartes propõe ao seu leitor, à sua época e a nós, atualmente, a gente vai perceber que é um texto que coloca as leituras e as viagens como duas experiências humanas muito importantes. Descartes fez várias viagens na vida dele, se afastou da terra natal, conheceu culturas muito diferentes, pessoas muito diversas, e essa experiência da observação, da conversa, abre uma série de possibilidades e perspectivas em termos dos problemas que a vida nos coloca e a maneira como nós pensamos e abordamos essas questões. Ao mesmo tempo que Descartes fez viagens como um deslocamento geográfico, propriamente dito, ele também pensou as leituras como viagens no sentido metafórico, como uma figura de linguagem. Toda vez que a gente abre um livro, nós viajamos para outros lugares e para outras épocas, outros tempos. Então, essa combinação de leitura com experiência pessoal é uma marca muito significativa no discurso do método, na filosofia cartesiana. Além disso, é muito importante que a gente também considere que, principalmente essas viagens, vão dar a Descartes um outro tipo de questão que é muito importante para a nossa vida contemporânea, e talvez vocês já tenham ouvido falar nessa palavra em alguma aula ou em alguma situação no decorrer da vida de vocês, que é a ideia de relativismo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam e falam,
Relativismo não significa você abrir mão de regras e de valores. Na verdade, quando você tem uma postura relativista, quando você coloca o relativismo no seu pensamento filosófico, isso daí é uma forma de você encarar o seu mundo a partir de outros parâmetros de fora. E, ao mesmo tempo, encarar a sua própria vida a partir de toda a diversidade humana que você encontra a partir das experiências de leitura, mas principalmente das experiências de viagens. No fundo, o que significa o relativismo? É você comparar a sua vida e o mundo em que você nasceu e se formou com outras possibilidades de mundo, de culturas, de vivências humanas. E a partir de toda essa diversidade, você tem uma possibilidade de pensar de uma maneira mais ampla, de uma maneira pouco mais completa, toda a complexidade da vida como um todo e, ao mesmo tempo, da sua vida em particular. Relativismo é o quê? É você colocar o seu mundo e a sua vida em perspectiva, em comparação com outras possibilidades de você ser um ser humano neste mundo. É claro que a combinação dessas leituras, dessas viagens e desse tema do relativismo acendeu um sinal de alerta na mente de Descartes. Qual é esse sinal de alerta? Todas as viagens geográficas que nós fazemos, elas correm o risco de nos transformar em estrangeiros dentro do nosso próprio mundo, dentro da nossa própria casa. Então esse é um risco a ser ponderado e a ser pensado. Ao mesmo tempo, principalmente quando a gente faz leituras de textos muito antigos, corremos o risco de não sermos contemporâneos à nossa própria época. Então aqui vocês percebem que Descartes ele tem um cuidado muito grande em balancear leituras de textos antigos e os problemas que o mundo contemporâneo coloca para cada um de nós. A importância que esses textos tradicionais, clássicos, têm, mas ao mesmo a importância de nós termos uma espécie de abertura no nosso espírito e dos nossos olhares para coisas novas que estão sendo descobertas, pensadas e vivenciadas pelos seres humanos. Por fim, eu encerro aqui o segundo bloco desse nosso encontro e aí nós vamos para algumas orientações morais que Descartes oferece para a gente no seu texto. Essas orientações morais, na verdade, são uma proposta de reflexão sobre como cada um de nós pode construir caminhos de condução da sua própria vida com autonomia e com liberdade. No discurso do método, o Descartes ele oferece principalmente esses tópicos que eu coloquei aqui para vocês. Primeira coisa muito importante, ele diz que é de bom tom obedecer todos os costumes e leis da sociedade em que nós vivemos, da época em que nós vivemos. E, ao mesmo tempo, ele também diz que é muito importante ser moderado. O que significa essas duas coisas? É uma exigência para que cada um de nós observe atentamente todas as ideias que circulam ao nosso redor, a maneira como as pessoas se comportam e agem, de uma tal forma que a gente tente evitar todos os extremos.
todas as atitudes e as ideias muito extremas e radicais, elas são consideradas perigosas para Descartes, e daí essa ênfase que ele coloca na ideia de você ser moderado. A partir do momento em que você estuda com cuidado todas essas ideias e observa com atenção o comportamento das pessoas, chega aquele momento em que é necessário que você tome uma decisão sobre as escolhas que você precisa fazer e como você vai conduzir a sua vida, quais as ideias e valores que você vai escolher para si, do ponto de vista da defesa da sua liberdade, da defesa de quem você é, da sua individualidade e da sua autonomia. Nesse momento em que você faz a escolha, aí você precisa ter uma firmeza de comportamento. Aí você precisa ter uma força para defender para si mesmo, num movimento de olhar no espelho, e ao mesmo tempo para as pessoas que estão ao seu redor, todas aquelas escolhas que você fez, que não foram feitas de uma maneira descuidada, mas sim a partir de um grande e lento e cuidadoso raciocínio que está por trás de cada uma das decisões que a gente precisa tomar na vida. E todos nós sabemos que a vida é uma sucessão de decisões, desde o início até o final dela. Em seguida, o Descartes ele dá para a gente uma orientação que tem muito a ver com a relação entre o indivíduo e o mundo. Cada um de nós e o mundo onde nós vivemos. A partir dessa ideia de moderação, o Descartes ele vai também pensar que muitas vezes é um trabalho muito difícil, árduo e perigoso o esforço de tentar mudar o mundo. Pode ser algo que traga muito sofrimento e angústia para as pessoas que se engajam nesse tipo de conduta, que muitas vezes é uma conduta política, né? O que o Descartes vai dizer é que talvez seja muito mais interessante fazer uma reflexão sobre os próprios desejos e eventualmente mudar ou ajustar esses desejos às circunstâncias de vida que nós encontramos, do que enfrentar propriamente o mundo. Então, tem uma questão aqui interessante, que é uma ponderação sobre o que nós desejamos ao longo das nossas existências, qual a natureza dos nossos desejos, até que ponto eles nos controlam, ou nós somos capazes de controlar com autonomia essas questões. E isso daí é muito importante em termos da defesa dessa individualidade que eu havia dito para vocês no início da nossa conversa. E por último, o Descartes ele convida cada um de nós a fazer uma reflexão sobre todas as profissões que nós encontramos ao nosso dispor. Aqui a gente já tem uma característica interessante daquilo que alguns pensadores, historiadores e sociólogos vão chamar de mundo moderno ou de formação de uma modernidade. Ao invés de você aceitar uma profissão como uma coisa de nascimento e a qual você vai estar condenado por toda a sua vida, como muitas vezes aconteceu durante a Idade Média, com várias pessoas, o Descartes ele começa a abrir essa possibilidade de que todos nós não nascemos destinados a nenhuma profissão, e a partir do momento em que nós temos essa incerteza, é muito importante que a gente adquira conhecimentos sobre esses
trabalhos, façamos reflexões sobre cada um deles e sobre como é a nossa vida, para que a gente tenha condições, com propriedade, com racionalidade, ponderação e essa moderação que ele fala, a gente seja capaz de escolher alternativas de trabalho, carreiras profissionais. E eu acho que isso daqui é bem interessante para o momento que vocês vivem no cursinho. Vocês estão buscando carreiras, vocês estão pensando profissões, e eu acho que aqui a gente tem uma direção significativa que vale até os dias de hoje e que Descartes nos oferece a partir desse livro do Discurso do Método. Como eu sempre faço com vocês, vou ali na biblioteca, vou pegar um livro, fazer uma leitura rapidinha de um trecho desse texto para fechar essa nossa conversa e vocês perceberem como alguma dessas ideias aparecem na escrita do Descartes. Então espera um pouquinho, eu volto daqui a pouquinho. Voltei com esse volume da coleção Os Pensadores e eu vou ler um pequeno trechozinho do Discurso do Método como um exemplo que ele vem carregado de algumas das ideias que eu coloquei aqui para vocês nesse encontro de hoje. E o Descartes diz assim, ó, e como se esperava chegar melhor ao fim dessa tarefa, conversando com os homens, do que prosseguindo por mais tempo, fechado no quarto aquecido, onde me haviam surgido esses pensamentos, recomecei a viajar quando o inverno ainda não terminara. Aqui vocês notam um discurso em primeira pessoa, como eu havia dito, uma referência aos livros que ele leu num quarto fechado, estudando, na sua intimidade, na sua solidão, mas o interessante é que a gente percebe que, para além das leituras, Descartes está sugerindo um tipo de filosofia que se abra para a experiência, que se abra para o contato e com a conversa com outras pessoas, que se abra para a diversidade humana. Então essa balança entre leitura tradicional e novas experiências é uma coisa muito importante na filosofia cartesiana. Vou continuar a leitura para vocês. E em todos os 9 anos que se seguiram, não fiz outra coisa a não ser girar pelo mundo, daqui para ali, tentando ser mais espectador do que ator em todas as comédias que nele se representam. Essa ideia de comédia ela é muito importante. De uma certa forma, acho que eu posso dizer para vocês que ele remete a Aristóteles, a reflexão que Aristóteles fazia sobre o teatro antigo, sendo que a comédia era o teatro das pessoas comuns. Descartes estava muito preocupado com isso, com a observação da vida comum, da vida das pessoas comuns e de que forma isso daí poderia oferecer para ele material e experiência para se pensar a filosofia, suas dúvidas e as respostas que ele buscava a partir dos seus estudos. E refletindo particularmente em cada matéria sobre o que podia torná-la suspeita e propiciar a oportunidade de nos enganarmos, ao mesmo tempo extirpava do meu espírito todos os equívocos que até então nele houvessem se instalado. E aqui, para concluir, o Descartes ele fecha com essa referência de uma autobiografia, em que ele vai repassando tudo aquilo que ele aprendeu, todos os erros que foram cometidos nesse exercício de educação e formação, todas as dúvidas que foram surgindo a partir dessa autoanálise e o que ele poderia colocar no lugar em termos de reflexão que oferecessem para ele um direcionamento para a vida
num tempo que era tão conturbado, de tantas mudanças, de tantos conflitos e incertezas. Isso daqui são algumas breves ideias sobre Descartes. Vocês podem me procurar para tirar dúvidas, vocês podem procurar o seu professor, a sua professora de filosofia, de história, e eu espero que essa breve aula tenha contribuído para a formação de vocês. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, até mais, galerinha. Tchau.